Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Estamos aqui com um novo vídeo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, o Pai e o Espírito Santo. Esta lição é muito importante porque vai falar da ação do Espírito Santo na vida do ser humano. E nós precisamos aprender mais sobre estas coisas. Mas antes de começarmos o vídeo, pedimos para você dar um like, compartilhar com seus amigos e familiares, para que o canal cresça. Coloque um comentário, coloque um versículo bíblico. É muito importante, porque assim você estará também evangelizando. Este vídeo vai ser publicado para mais de 1000 pessoas. E queira Deus que atinja muito mais do que nós esperamos. Vamos para a lição de hoje, o Pai e o Espírito Santo. Texto áureo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Para ser guiado, precisa ser filho de Deus. Não é qualquer pessoa que o Espírito Santo guia. Não é de qualquer forma que ele guia a pessoa, mas ele guia os salvos em Cristo, que já foram libertos do pecado. A verdade prática diz assim: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação com Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Ou seja, nossa filiação foi planejada pelo Pai. Quando o Espírito Santo ele atua nos libertando da escravidão. Mas para isso, o homem tem que abrir o coração, dar o primeiro passo, como nós falamos, para Jesus, aceitando Jesus como seu Salvador, para guardar seus mandamentos. Ora, se eu tenho Cristo no coração e não me preocupo em guardar os mandamentos do Senhor, a Bíblia diz que esse tal não é do Senhor, porque Deus trabalha com a obediência do ser humano. A nossa obediência à palavra de Deus é muito importante para a nossa vida espiritual. Não é só ler a palavra, não é só estudar que vamos ter filiação com o Pai e com o Filho, mas precisamos buscar, modificar a nossa vida, viver uma nova vida em Cristo. O nosso caráter tem que ser moldado pela palavra de Deus. Então, a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Tira da escravidão do pecado, confirma a filiação em Cristo e nos assegura uma herança prometida. Aquela herança que Deus nos prometeu desde os tempos antigos, desde o início para Adão. Ele prometeu que da semente da mulher tiraria um, suscitaria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que daria vitória total para a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Então, somente Deus pode fazer essas promessas cumprindo em nossas vidas. Essa obra é uma obra trinitária porque nos transforma da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nós teremos uma nova vida em Cristo e na eternidade teremos corpo glorioso como os anjos. Não teremos asas como os anjos, mas teremos um corpo glorioso como os anjos e veremos Jesus face a face, assim como ele é. Mas para isto, precisa ter uma vida de santificação. Alguém pensa que é só ler a palavra e absorver ali o conhecimento que vai resolver o problema espiritual. Não, temos que ter um compromisso total.
Jesus disse: aquele que não bebe da minha carne, não bebe do meu sangue, não come da minha carne, este não é digno de mim. O que Jesus quis dizer sobre isto? É a Santa Ceia, que é servida na igreja para os membros, para o corpo de Cristo, aqueles que fazem parte, que estão diante de Deus em santificação. Um dia nós teremos a Santa Ceia nos céus, servida pelo próprio Mestre, o nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo e as dádivas do Pai. Nós vivemos como salvos sob domínio do Espírito, ou seja, não vivemos como salvos sobre o domínio da escravidão. Romanos 8, versículo 15. É um estado de servidão ao pecado e ao medo da punição, que refere-se à vida antes da conversão. Gálatas 3, versículo 10. Ou seja, nós não vivemos mais sob a escravidão do pecado. Podemos vencer, sim. É só lutar, é só se esforçar, procurar jejuar, procurar consagrar a vida, procurar buscar a Deus, procurar louvar ao Senhor, porque faz parte do sacrifício do louvor, é um ato devocional importantíssimo, porque o rei Josafá conseguiu vencer seus inimigos juntando o povo para louvar ao Senhor. Mas não é só o louvor. Temos que ser tridimensional ou até mais do que isto. 3 dimensões, 4 dimensões, ou seja, sacrifício na meditação da palavra, sacrifício de louvor, sacrifício de jejum, sacrifício na oração e muito mais. Temos que nos esforçar, porque a vida que levamos muitas vezes não garante nada para nós se não empenharmos, se não praticarmos, como diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 14, que precisamos exercitar para mostrar que nós temos costumes, e costumes bons, para a glória do nosso Senhor. Então, é um estado de servidão ao pecado e ao medo da punição, refere-se à vida antes da conversão. Foi o que nós falamos antes. A lei é santa, mas não liberta o indivíduo, pois ele é um guia daqueles que hão de herdar a vida eterna. Ou seja, a lei é um guia, ou seja, ela é um guia. Ela não santifica o homem, a lei. Ela apenas mostra o homem que ele pecou. E ele procura se consertar para chegar a Deus. Então, o apóstolo Paulo disse que a lei é um aio, ou seja, um guia que vai nos guiar a Cristo. Ela não liberta, ela não salva, ela não tem poder de salvar, mas ela mostra ao homem o caminho que ele deve seguir para chegar à eternidade com Cristo. Antes da conversão e da regeneração, espiritualmente, éramos rebeldes. Ou seja, eram pessoas extraviadas, que faziam o que queria, fazia a vontade da carne, dos pensamentos e achando que estava tudo normal. Mas não é assim que funciona, mas é por meio da graça. Fomos transformados. Isto é uma declaração de uma nova posição espiritual e jurídica. Ou seja, quando nós fomos transformados após a conversão e regeneração, estamos numa posição espiritual melhor e juridicamente declarando que eu fui salvo por meio da graça de Deus. É a graça que nos dá graça, é a graça que nos ajuda, é a graça que nos fortalece, é a graça que nos garante a vida eterna. Antes vivíamos em trevas espirituais, ou seja, em pecados e separados de Deus. Essa transição é um ato gracioso do Pai. O Pai nos transformou pelo seu poder, da sua palavra, através do Espírito Santo, e nós agora recebemos esse ato transitório, ou seja, de transição, que é um ato gracioso que o Pai nos proporcionou para vivermos uma vida fiel, santa,
e agradável na presença de Deus. O Espírito Santo, ele nos guia na vontade do Pai. Ou seja, tudo que o Espírito faz na vida dos santos, dos salvos, é para que a vontade do Pai seja confirmada na nossa vida, ou seja, nós possamos agir conforme a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém conduzido à mão. É como ele tomasse você pela mão e fosse levando nos caminhos de Deus, para que você aprenda a viver uma vida santa, irrepreensível, uma vida agradável na presença de Deus, uma vida de moderação, uma vida de dedicação a Deus. Muitas vezes a gente não é dedicado e quer mostrar que tem alguma coisa. A gente não é esforçado e quer demonstrar que tem força. A força só é demonstrada quando você atua de acordo à vontade do Pai. Ou seja, às vezes temos força, mas queremos ostentar habilidades demasiadas. Sansão recebia a força de Deus e quis levar o portão da cidade de Gaza nas costas. Quantas pessoas querem fazer isto para absorver fama, para estar no topo, mas muitas vezes está com a vida distanciada de Deus, porque Deus proporciona graça aos humildes, aos que buscam a Ele com sinceridade e humildade nos caminhos da santificação. Então, o Espírito Santo, ele opera a mortificação da carne. Romanos 8:13. Ele opera essa mortificação da carne nos nossos membros carnais. Significa fazer morrer, sufocando algo para que perca sua força. Ou seja, ele vai moderando o crente, modificando, transformando. E o crente, ele vai perdendo a força de pecar. E chega um tempo que esse crente vence todos os obstáculos. Ele está com a vida mais perfeita diante de Deus. Ele agora não olha para as coisas com interesse. Ele agora não olha para as coisas com desejos maliciosos. Mas ele agora olha com olhar de intercessão, de pedido de misericórdia ao Pai para com aquela vida, para com aquelas pessoas que estão desgarradas do caminho do Senhor. O Espírito Santo, ele é um agente que transforma na vontade e fortalece-nos na fé em Jesus. Ele nos fortalece na fé em Jesus e mostra o erro, transformando a nossa vontade. Porque somos seres volitivos, ou seja, somos seres humanos que temos vontade de fazer acontecer. Mas é o Espírito Santo que vai transformando essa vontade para que seja de acordo à vontade do Pai. Foi por isso que Jesus orou: Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Se for possível, passa de mim este sofrimento. Todavia, não faça a minha vontade, ó Pai, mas faça a tua vontade. A Trindade nos conduz à herança eterna. O Pai, o Filho e o Espírito, ele nos conduz a essa herança eterna que nós havemos de receber na glória celestial. Então, somos salvos e herdeiros de Deus por adoção. Fomos adotados por Deus através de Jesus e guiados pelo Espírito. Então, nós somos adotados. Mas, para isso, temos que ter documentação para provar essa filiação. Então, essa documentação é o selo do Espírito. Às vezes as pessoas dizem que tem o Espírito de Deus, mas ele só confirma isto com seu caráter modificado pela palavra, com o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, temos plenos direitos sobre os bens do Pai quando somos adotados pelo Pai. Então, se você é adotado, você agora será
coerdeiro com Cristo. Coerdeiro, aquele que herda os mesmos bens que o outro herda. Seremos, na eternidade, com Cristo, coerdeiro com Ele. Moraremos com Ele, habitaremos na mansão celestial que Ele habita, que Ele domina, que Ele governa, e estaremos para sempre com o Senhor. Somos cordeiro com Cristo, pois agora compartilhamos com Ele a mesma herança. E o Pai administra o tempo da herança. É Deus que administra o tempo da herança. Em breve tomaremos posse da nossa herança celestial. Em breve teremos posse da total herança que Deus tem preparado para nós. Para isto é manter uma vida consagrada, uma vida santa, até a volta do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a todos. Boa foi esta palavra, boa foi essa lição. Sinta gozo na sua alma. Estude a palavra, leia a palavra, busque a palavra, porque Deus está neste negócio. Amém.